Você não vai acreditar no que acontece em um dos menores países do hemisfério sul, escondido no coração da África. Eswatini, antigo reino da Suazilândia, é um território tão pequeno que cabe quase 10 vezes dentro do estado de São Paulo. Mas, apesar de sua dimensão reduzida, ele guarda tradições, rituais e choques culturais que parecem maiores do que a própria geografia. O mais conhecido deles é a dança dos juncos, ou umlanga, uma cerimônia que mistura sensualidade, poder político, espiritualidade e orgulho nacional. Para alguns, é um espetáculo de beleza e identidade. Para outros, é um exemplo de objetificação feminina e submissão às estruturas de poder. E é justamente nesse contraste que Eswatini divide o mundo. Antes de mergulharmos a fundo nessa narrativa, já faço um convite direto a você. Se gosta de conteúdos que exploram os segredos, mistérios e curiosidades mais impactantes do planeta, curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que a gente continue trazendo temas que você não encontra nos telejornais ou nas revistas de viagem convencionais. Ativa também o sininho, porque nos próximos episódios vamos explorar outros povos e tradições que são, no mínimo, inacreditáveis. Mas vamos voltar a Eswatini. Imagine por um momento o seguinte cenário. Milhares de jovens mulheres, muitas delas adolescentes, percorrem quilômetros de estrada, atravessando vales, colinas e campos áridos para chegar até a residência real. Elas carregam longos juncos cortados em áreas sagradas, que serão oferecidos à Rainha-Mãe, uma figura de imenso respeito dentro da sociedade suazi. Esses juncos não são simples plantas, representam fertilidade, renovação e a força do povo. Ao chegar ao destino, as jovens se alinham em fileiras, vestindo trajes tradicionais coloridos, com saias curtas, colares, miçangas e adornos que deixam grande parte do corpo à mostra. Para um olhar estrangeiro, pode parecer apenas um desfile exótico. Mas para os suazis, é um dos momentos mais importantes do calendário nacional. E aqui surge a primeira provocação para você que está assistindo. Se no Brasil existisse uma cerimônia pública em que jovens dançassem diante do presidente e de toda a nação, e a partir dessa dança pudessem ser escolhidas para se casar com ele, você acharia isso tradição cultural ou escândalo? Essa comparação é desconfortável, mas necessária para entendermos a diferença de visões entre culturas. No Brasil, quando falamos em dança como símbolo nacional, pensamos no carnaval, no samba, no frevo ou no forró, manifestações populares ligadas à alegria, ao lazer e à música. Já em Eswatini, a dança está associada a poder, fertilidade e até à formação da própria corte real. O atual rei, Mswati III, governa desde 1986 e é um dos últimos monarcas absolutos do mundo. Diferente do Brasil, onde temos um presidente eleito e um congresso que legisla, em Eswatini não há partidos políticos ativos e o poder está concentrado quase totalmente nas mãos do rei. Isso significa que ele não apenas reina, mas também governa. Ele controla o parlamento, interfere nas leis e dita os rumos da economia. Esse detalhe é essencial para compreender por que a dança dos juncos tem tanta força simbólica. Ela reforça o poder da monarquia diante do povo e, ao mesmo tempo, legitima tradições ancestrais que se mantêm vivas mesmo em pleno século XXI. Agora, pense comigo, em uma sociedade como a brasileira, marcada por escândalos de corrupção, disputas partidárias e alternância de poder, seria possível aceitar que uma única pessoa acumulasse tanto controle sobre a vida política e social? A maioria provavelmente diria que não. Mas em Eswatini, o rei é visto não apenas como governante, mas também como um elo espiritual com os ancestrais. E é nesse ponto que a dança se conecta ao destino da nação.
Enquanto os críticos internacionais enxergam na Umhlanga uma vitrine de mulheres para o rei escolher suas próximas esposas, as jovens participantes contam outra história. Para muitas delas, estar ali é motivo de orgulho. Representar sua aldeia diante da rainha-mãe e do rei é uma oportunidade única de mostrar beleza, força e pureza. Algumas até sonham em ser escolhidas para se tornar parte da corte real, já que isso pode mudar o destino de suas famílias, trazendo riqueza e status. Outras participam simplesmente pela tradição, por respeito à cultura e pela chance de estar em um evento nacional que mobiliza o país inteiro. Esse contraste entre como a cerimônia é vista de fora e como é percebida de dentro do país é o que gera tanta polêmica. De um lado, ativistas e organizações internacionais questionam a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. De outro, os Swazis defendem sua tradição como patrimônio cultural inegociável. Para eles, questionar a Umhlanga é o mesmo que questionar a identidade nacional. E aqui fica uma nova pergunta para você comentar. Até que ponto devemos respeitar tradições que, aos olhos externos, parecem ultrapassadas ou até abusivas? Existe um limite entre preservação cultural e evolução social? Para entender melhor esse dilema, precisamos lembrar que o Brasil também já foi, e ainda é, alvo de críticas internacionais por suas tradições. O carnaval, por exemplo, é muitas vezes retratado no exterior apenas como um espetáculo de nudez, excessos e festas sem fim. Mas para nós, brasileiros, o carnaval é arte, é resistência cultural, é expressão popular. A visão de fora nunca capta toda a complexidade de dentro. Talvez o mesmo aconteça em Eswatini, o que o mundo interpreta como submissão e objetificação. Para os locais pode ser honra, devoção e continuidade histórica. E para reforçar o impacto desse ritual, vale lembrar que a Umhlanga não acontece isoladamente. Ela é acompanhada de cânticos, músicas tradicionais, rituais de purificação e a presença da realeza em peso. É um verdadeiro espetáculo nacional, transmitido por emissoras locais e acompanhado por turistas que viajam ao país especialmente para presenciar o evento. Para os visitantes, é um choque cultural. Para os Swazis, é a reafirmação de quem eles são. Se você já se surpreendeu até aqui, prepare-se. Eswatini tem muitas outras camadas que vão além da dança. Mas a Umhlanga é o ponto de partida perfeito para entendermos como tradição, sensualidade e política podem se misturar em um mesmo palco. E no próximo trecho, vamos explorar outros aspectos pouco conhecidos desse país que, apesar de minúsculo, tem uma força cultural capaz de dividir opiniões em todo o planeta. A cada ano, quando a dança dos juncos toma conta das manchetes internacionais, parece que Eswatini se resume apenas a esse espetáculo. Mas a vida dentro do país vai muito além de um ritual anual. Para entender de verdade como a Umhlanga se encaixa na identidade Swazi, precisamos olhar para a história, a geografia, o cotidiano e até para os desafios que o país enfrenta no século XXI. Só assim conseguimos enxergar o todo. Não apenas a dança, mas a sociedade que a sustenta. Vamos começar pela geografia. Eswatini é pequeno no mapa, mas imenso em contrastes naturais. O território pode ser dividido em 3 regiões principais, o Highveld, o Middelveld e o Lowveld. Essas palavras em inglês já dizem muito sobre a herança colonial, mas na prática representam 3 andares de um mesmo país. O Highveld é uma região de altitude, com clima mais frio e úmido, repleta de florestas e colinas verdejantes. O Middelveld tem clima ameno e é considerado o coração agrícola do país, onde plantações de milho e cana-de-açúcar sustentam famílias e indústrias. Já o Lowveld é árido, quente e desafiador, mas abriga importantes reservas de vida selvagem. Essa diversidade geográfica impacta diretamente no modo de vida do povo Swazi. No Brasil, temos algo parecido quando pensamos nas diferenças entre o sertão nordestino, a Amazônia úmida e o sul temperado.
Cada região molda não só o que se planta e o que se come, mas também a cultura, as músicas, as festas e até o jeito de falar. E falando em comida, você já parou para imaginar como é a mesa em Eswatini? A base da alimentação é o milho, presente em quase todas as refeições, principalmente em forma de papa, parecida com a nossa polenta ou com o angu mineiro. Esse prato é simples, mas essencial para alimentar famílias grandes. Além disso, a carne de boi tem papel fundamental. O gado não é apenas alimento, é símbolo de status, moeda de troca e parte central dos casamentos. No Brasil, também temos regiões em que a pecuária define a economia e até a política local. Basta lembrar de estados como Mato Grosso ou Goiás, onde o rebanho bovino é um orgulho regional. Mas em Eswatini isso vai além. Ter vacas significa poder casar, formar família e conquistar respeito. É uma medida de riqueza que carrega muito mais do que valor financeiro. Agora pense comigo. E se no Brasil a sua capacidade de casar fosse medida pelo número de bois que você tem? Você acha que isso funcionaria como uma forma justa de organização social ou acabaria reforçando ainda mais as desigualdades? Essa pergunta pode parecer estranha, mas ajuda a refletir sobre como tradições moldam sociedades de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Outro aspecto fascinante da vida em Eswatini é a relação entre religião, espiritualidade e política. O rei Mswati III não é apenas chefe de Estado, mas também visto como uma figura espiritual, alguém que mantém a conexão com os antepassados. Isso lembra um pouco as antigas monarquias europeias, em que reis eram considerados representantes de Deus na terra. No Brasil, embora não tenhamos essa estrutura, ainda existe uma forte relação entre fé e política. Quantos líderes não utilizam sua religião como bandeira em campanhas eleitorais? Essa ligação, que às vezes gera polêmica, também acontece em Eswatini, mas de forma institucionalizada. A monarquia se sustenta em parte porque é vista como expressão da espiritualidade do povo. E já que estamos falando de fé e tradição, não podemos esquecer a Inkwala, um ritual menos conhecido fora do país, mas extremamente importante internamente. Conhecida como a cerimônia dos primeiros frutos, a Inkwala é um evento que simboliza a purificação da nação e celebra a colheita. É uma mistura de política, espiritualidade e natureza. Durante esse período, cânticos, danças e oferendas marcam a renovação do ano, e o rei participa ativamente, reforçando seu papel como líder espiritual. Diferente da Umhlanga, que ganhou fama internacional pelo caráter sensual, a Inkwala é mais introspectiva e ligada ao calendário agrícola. É como se fosse a festa da colheita no interior do Brasil, mas elevada a nível nacional, com o envolvimento direto do chefe de Estado. E aí, se no Brasil tivéssemos uma festa nacional para celebrar a colheita do milho, da soja ou da cana, você acha que as pessoas participariam com orgulho ou ignorariam como apenas mais um feriado? Escreve nos comentários, porque quero entender se você acha que ainda temos esse vínculo tão forte com a terra, ou se já nos distanciamos demais disso. Além das cerimônias, Eswatini também é marcado por sua arte e artesanato. O país se tornou conhecido mundialmente pelas Swazi Candles, velas artesanais coloridas e com formatos de animais, e pelo vidro reciclado da Ngwenya Glass, produzido a partir de garrafas reaproveitadas. Esses produtos não são apenas lembrancinhas turísticas, são a prova de como um país pequeno pode transformar criatividade em economia. E aqui cabe uma comparação direta. No Brasil, regiões como o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, também transformam barro em arte, exportando cerâmica que carrega identidade cultural. Nos dois casos, o que parece apenas artesanato é, na prática, sustento de famílias, fortalecimento da identidade nacional e até diplomacia cultural
já que essas peças viajam o mundo e levam consigo a imagem de um povo. Mas Eswatini não é só tradição, arte e dança. É também um país que enfrenta grandes desafios. Um dos mais graves é a saúde pública, especialmente em relação ao HIV/AIDS. Durante anos, Eswatini esteve no topo da lista mundial de prevalência da doença. Isso significou não apenas impacto na expectativa de vida, mas também na economia, na organização familiar e até na política. Imagine um país inteiro precisando lidar com a ausência de trabalhadores em idade produtiva, com crianças órfãs e com o peso de um sistema de saúde sobrecarregado. No Brasil, também enfrentamos epidemias como a de dengue, zika e recentemente a Covid-19. Mas temos um sistema como o SUS que, apesar dos problemas, amortece muitos impactos. Em Eswatini, a luta é muito mais difícil e a sociedade precisou se organizar em redes de apoio comunitário. Na sua opinião, o que pesa mais para combater uma epidemia? Recursos financeiros ou quebrar tabus culturais para falar abertamente sobre o problema? Essa é uma questão séria e que divide opiniões em qualquer lugar do mundo. Por fim, é impossível falar de Eswatini sem mencionar sua vida selvagem e paisagens impressionantes. O Cibebe Rock, uma imensa formação de granito, é uma das maiores do mundo e se tornou símbolo nacional. Subir essa rocha exige preparo físico, mas recompensa com uma vista que se estende por vales e montanhas. Já parques como o Lane Royal National Park e o Mkaya Game Reserve abrigam rinocerontes brancos, elefantes, leões e aves raras. Para um país tão pequeno, é surpreendente encontrar tamanha biodiversidade. No Brasil, temos equivalentes em parques como o Pantanal e a Amazônia, mas com dimensões continentais. Em Eswatini, cada reserva é preciosa, quase como uma joia protegida. E para você? Se pudesse escolher, preferiria visitar Eswatini durante a Dança dos Juncos para presenciar o choque cultural ou durante uma expedição pelos parques para ver a vida selvagem de perto? Essa é uma escolha que divide turistas e eu quero saber qual lado você escolheria. Quando pensamos em Eswatini, é fácil cair na armadilha de resumir o país apenas à sua monarquia e às danças que atraem as câmeras do mundo. Mas por trás desse estereótipo existe uma sociedade cheia de contradições, que vive uma rotina muitas vezes invisível para quem olha de fora. É justamente nessas camadas que encontramos histórias capazes de revelar um retrato mais completo. O trabalho diário, as tensões políticas, os sonhos da juventude e até as formas criativas de manter viva uma identidade nacional em meio a tantas pressões externas. Para começar, é preciso falar de política, não a política de partidos, como estamos acostumados no Brasil, mas um sistema peculiar que ainda carrega o peso da monarquia absoluta. O rei Mswati III não apenas governa, ele decide. Seu poder é tão amplo que alcança áreas como nomeação de juízes, aprovação de leis e até a definição de como a economia vai se organizar. Não existem eleições multipartidárias como conhecemos, e as manifestações de oposição são frequentemente reprimidas. Para nós, brasileiros, que apesar de todos os problemas temos o direito de escolher nossos governantes, isso soa quase inacreditável. E aqui vai a primeira pergunta para você. Se o Brasil vivesse sob uma monarquia absoluta, você acha que o povo aceitaria em silêncio ou explodiria em protestos? Comenta aí, porque essa reflexão é poderosa. Mas, ao mesmo tempo, não dá para entender Eswatini sem reconhecer o papel simbólico do rei. Ele não é visto apenas como chefe de Estado, mas como guardião da tradição e ligação com os ancestrais. É um líder político e espiritual ao mesmo tempo. Essa dupla função lembra práticas antigas, que já não existem mais na maior parte do mundo. Se no Brasil um presidente tentasse se colocar como figura espiritual, provavelmente seria ridicularizado ou alvo de polêmicas sem fim. Em Eswatini, esse papel é aceito como parte natural da cultura.
Outro ponto que chama a atenção é a relação entre tradição e juventude. O país tem uma população majoritariamente jovem, mas enfrenta altas taxas de desemprego. Muitos jovens sonham em estudar fora, conseguir empregos em países vizinhos como África do Sul ou Moçambique e depois enviar dinheiro para suas famílias. Esse fluxo migratório cria um dilema. Como manter viva a cultura e, ao mesmo tempo, permitir que as novas gerações conquistem oportunidades modernas? No Brasil, vemos algo semelhante quando jovens de pequenas cidades saem em busca de estudo e trabalho nas capitais. Na sua opinião, é possível manter uma tradição viva quando os jovens estão de olho em outro mundo? E por falar em oportunidades, precisamos discutir economia. Eswatini depende fortemente da agricultura, especialmente da cana-de-açúcar. A indústria açucareira responde por grande parte do PIB, mas essa dependência também é um risco. Qualquer oscilação no mercado internacional, uma praga nas plantações ou uma seca prolongada pode colocar o país inteiro em crise. Além disso, a economia é influenciada diretamente pela África do Sul, seu vizinho gigante e principal parceiro comercial. É como se o Brasil tivesse que alinhar todos os seus passos à Argentina ou ao Chile, uma dependência que, para um país com dimensões continentais como o nosso, seria inimaginável. Mas não é só a agricultura que move Eswatini. O turismo também tem papel importante, ainda que limitado. Parques nacionais, reservas de animais e paisagens impressionantes atraem visitantes em busca de safaris e experiências culturais. E aqui entra um contraste interessante. Enquanto turistas estrangeiros pagam para assistir à dança dos juncos, muitos locais veem a mesma cerimônia como obrigação cultural. No Brasil, a gente também tem exemplos de festas que ganharam valor turístico, como o Carnaval, o Círio de Nazaré, em Belém, ou a Festa do Divino, em Goiás. Para quem vive lá, são tradições de fé ou de identidade. Para quem vem de fora, são espetáculos culturais. Essa duplicidade também acontece em Eswatini. E quando falamos de cultura, não podemos ignorar a música contemporânea do país. Se a dança tradicional ganha destaque pela sensualidade, os sons modernos estão em festivais como o MTN Bushfire, que mistura artistas locais e internacionais em apresentações que vão do reggae ao hip-hop, do rock à música tradicional. Esse festival virou uma vitrine cultural de Eswatini e prova que a juventude não está presa apenas ao passado. É uma cena vibrante que dialoga com o mundo, mas mantém o sotaque africano como marca. No Brasil, festivais como Lollapalooza e Rock in Rio convivem com festas juninas e desfiles de escolas de samba. Essa mistura é a força de uma identidade múltipla agora. Pense nisso. Se você tivesse que escolher um único evento para mostrar a alma do Brasil para o mundo, escolheria o Carnaval, uma festa junina, o Rock in Rio ou o Círio de Nazaré? Essa escolha revela muito sobre como enxergamos nossa própria cultura. Escreve aí nos comentários, porque eu quero ver o que você considera mais representativo. Além da arte e da música, Eswatini também é feito de trabalho duro. As ruas de Mbabane e Manzini, as principais cidades, estão cheias de pequenos comércios, barracas de feira, costureiras e oficinas. É a economia informal que mantém o país vivo, como acontece em tantas cidades brasileiras. Vendedores ambulantes oferecem frutas, artesanato, recargas de celular e roupas usadas. Para um visitante estrangeiro, isso pode parecer desorganizado, mas para os moradores é sobrevivência, é renda e é dignidade. No Brasil, quantas famílias não dependem da venda de comida de rua, de roupas no centro das cidades ou do pequeno comércio nos bairros? Essa realidade nos aproxima mais do que imaginamos, mas há também tensões sociais que não podem ser ignoradas. Movimentos de oposição tentam desafiar o poder do rei, mas enfrentam repressão e censura. Em 2021,
protestos populares ganharam destaque internacional quando milhares saíram às ruas pedindo reformas democráticas. A resposta foi dura, com violência e prisões. Essa tensão mostra como tradição e modernidade convivem em choque constante. De um lado, o orgulho de uma cultura única. Do outro, o desejo de mudança, especialmente entre os jovens. E aqui vai uma provocação importante. Na sua opinião, é possível conciliar respeito à tradição com abertura para a democracia plena? Ou uma coisa sempre vai anular a outra? Essa é uma pergunta que divide não só os Swazis, mas qualquer sociedade que vive em transição. Por fim, vale destacar que, apesar de todos os problemas, Eswatini ainda consegue se apresentar ao mundo como um país de hospitalidade, de cultura rica e de beleza natural. Mas essa imagem vem sempre acompanhada do peso de uma polêmica. Até que ponto podemos romantizar tradições sem olhar para as consequências sociais que elas trazem? Essa é a questão que vamos continuar explorando. Porque Eswatini não é apenas palco de danças e rituais, é também um espelho de dilemas universais. Quando chegamos à reta final dessa jornada por Eswatini, fica impossível não perceber que estamos diante de um país que vive em um constante fio da navalha. Tradição de um lado, modernidade do outro. A dança dos juncos, que para uns é beleza e orgulho, para outros é símbolo de desigualdade. Mas se olharmos apenas para esse ritual, corremos o risco de reduzir Eswatini a um estereótipo. O país é um organismo vivo, cheio de contradições, onde cada escolha feita pela monarquia ecoa na vida de um povo que tenta equilibrar fé, identidade e sobrevivência. Um dos temas que mais pesam no cotidiano é a saúde pública. Durante anos, Eswatini carregou o título de país com a maior taxa de HIV do mundo. Esse dado, por si só, já seria suficiente para impactar profundamente qualquer sociedade. Mas no caso de Eswatini, as consequências foram devastadoras. Perda de gerações inteiras de trabalhadores, aumento do número de órfãos e pressão sobre famílias que tiveram de assumir responsabilidades gigantescas. O governo, pressionado por organizações internacionais, implementou programas de distribuição de medicamentos antirretrovirais e campanhas de conscientização. Mas falar sobre sexo, fidelidade e preservativos ainda é tabu em muitos lugares do país. Aqui no Brasil, enfrentamos desafios parecidos. Tivemos campanhas históricas contra o HIV, contra a dengue, contra o fumo e, recentemente, contra a Covid-19. Mesmo com todos os problemas, o SUS garantiu acesso a milhões de pessoas. Agora imagine a realidade de um país minúsculo, com orçamento reduzido, tentando lidar com um problema dessa magnitude. A luta de Eswatini não é apenas contra um vírus, mas contra o silêncio. E eu pergunto, você acha que tabus culturais atrapalham mais a saúde pública do que a falta de dinheiro? Quero ver sua opinião nos comentários. Outro ponto importante é a economia. Embora a cana-de-açúcar seja a espinha dorsal do país, Eswatini também busca alternativas para não depender de um único setor. O turismo, apesar de ainda tímido, é uma das apostas. Parques nacionais e reservas de animais são joias preciosas. O Blaney Royal National Park, por exemplo, abriga elefantes, leões e rinocerontes brancos. O Bahia Game Reserve é conhecido por oferecer experiências exclusivas de safari. E o Cibebe Rock, com sua imponência granítica, desafia aventureiros do mundo todo. Para um país tão pequeno, essas atrações são estratégicas para gerar divisas e empregos. Mas aqui surge outra contradição. Enquanto o turismo mostra a imagem de um país vibrante e cheio de vida selvagem, o cotidiano de muitos cidadãos é marcado por pobreza e desemprego. Esse contraste não é exclusivo de Eswatini. No Brasil, quantas vezes não vemos cidades turísticas com hotéis luxuosos ao lado de comunidades carentes? A mesma dualidade existe lá.
o brilho da tradição para os visitantes e as dificuldades diárias para quem vive fora dos palácios e das reservas. E já que falamos em palácios, não dá para ignorar o estilo de vida da realeza. O rei Mswati III é frequentemente criticado por levar uma vida de luxo em um país onde boa parte da população luta para sobreviver. Carros importados, mansões e viagens internacionais contrastam com a simplicidade das aldeias rurais. Esse estilo de vida divide opiniões dentro e fora do país. Para os apoiadores, o rei é a encarnação da identidade nacional. Para os críticos, ele é o símbolo de uma desigualdade gritante. Se fosse no Brasil, você aceitaria ver um líder político vivendo em luxo enquanto milhões passam necessidade? Essa pergunta é dura, mas nos ajuda a refletir sobre o que toleramos em nossa própria sociedade, e não podemos esquecer da juventude. Os jovens de Eswatini vivem um dilema. De um lado, são incentivados a manter viva a tradição. De outro, sonham com um futuro moderno, conectado e global. Muitos frequentam universidades, acessam redes sociais e acompanham tendências internacionais. Eles sabem o que acontece no mundo e questionam o que veem em casa. Foi justamente a juventude que, em 2021, liderou protestos exigindo reformas democráticas. Esses movimentos mostraram que há uma parte da população que já não aceita viver sob silêncio e repressão. A repressão foi dura, mas a semente da mudança foi plantada. Essa juventude também está por trás da cena cultural contemporânea. O MTN Bushfire Festival é o maior evento de música e artes do país. Ele reúne artistas locais e internacionais em apresentações que misturam ritmos africanos, reggae, jazz, rock e hip-hop. É um espaço de expressão, diversidade e diálogo com o mundo. Para os jovens, é a prova de que Eswatini pode ser mais do que tradição, pode ser inovação. No Brasil, temos equivalentes como Rock in Rio ou Lollapalooza, que colocam o país no mapa cultural global. Mas no caso de Eswatini, o impacto é ainda maior, porque mostra que um país pequeno também pode gritar alto. E aqui vai mais uma provocação. Se você fosse jovem em Eswatini, escolheria seguir a tradição e participar da dança dos juncos, ou buscaria espaço em festivais modernos e internacionais? Essa escolha é simbólica e representa a encruzilhada que o país enfrenta. Ao olharmos para tudo isso, percebemos que Eswatini é muito mais do que uma dança sensual. É um país pequeno que carrega grandes dilemas: tradição versus modernidade, fé versus política, luxo versus pobreza, orgulho cultural versus críticas internacionais. É um espelho que nos obriga a pensar sobre nossas próprias contradições no Brasil. Afinal, também vivemos em uma nação que, apesar da riqueza cultural e natural, convive com desigualdades profundas, tensões políticas e jovens que sonham em transformar o futuro. Agora quero encerrar com você. O que mais te surpreendeu nessa viagem por Eswatini? Foi a dança polêmica, a vida de luxo do rei, os rituais agrícolas, a luta contra o HIV ou a juventude pedindo mudança? Escreve nos comentários, porque sua visão é fundamental para esse debate. E claro, não esquece, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Quanto mais gente participar dessa conversa, mais força teremos para continuar explorando tradições, culturas e mistérios que desafiam o nosso olhar. Além da arte e da música, Eswatini também é feito de trabalho duro. As ruas de Mbabane e Manzini, as principais cidades, estão cheias de pequenos comércios, barracas de feira, costureiras e oficinas. É a economia informal que mantém o país vivo, como acontece em tantas cidades brasileiras. Vendedores ambulantes oferecem frutas, artesanato, recargas de celular e roupas usadas. Para um visitante estrangeiro, isso pode parecer desorganizado. Mas para os moradores, é sobrevivência, é renda e é dignidade. No Brasil,
Quantas famílias não dependem da venda de comida de rua, de roupas, no centro das cidades ou do pequeno comércio nos bairros? Essa realidade nos aproxima mais do que imaginamos, mas há também tensões sociais que não podem ser ignoradas. Movimentos de oposição tentam desafiar o poder do rei, mas enfrentam repressão e censura. Em 2021, protestos populares ganharam destaque internacional quando milhares saíram às ruas pedindo reformas democráticas. A resposta foi dura, com violência e prisões. Essa tensão mostra como tradição e modernidade convivem em choque constante. De um lado, o orgulho de uma cultura única. Do outro, o desejo de mudança, especialmente entre os jovens. E aqui vai uma provocação importante. Na sua opinião, é possível conciliar respeito à tradição com abertura para a democracia plena? Ou uma coisa sempre vai anular a outra? Essa é uma pergunta que divide não só os Swazies, mas qualquer sociedade que vive em transição. Por fim, vale destacar que, apesar de todos os problemas, Eswatini ainda consegue se apresentar ao mundo como um país de hospitalidade, de cultura rica e de beleza natural. Mas essa imagem vem sempre acompanhada do peso de uma polêmica. Até que ponto podemos romantizar tradições sem olhar para as consequências sociais que elas trazem? Essa é a questão que vamos continuar explorando, porque Eswatini não é apenas palco de danças e rituais. É também um espelho de dilemas universais. Quando chegamos à reta final dessa jornada por Eswatini, fica impossível não perceber que estamos diante de um país que vive em um constante fio da navalha. Tradição de um lado, modernidade do outro. A dança dos juncos, que para uns é beleza e orgulho, para outros é símbolo de desigualdade. Mas se olharmos apenas para esse ritual, corremos o risco de reduzir Eswatini a um estereótipo. O país é um organismo vivo, cheio de contradições, onde cada escolha feita pela monarquia ecoa na vida de um povo que tenta equilibrar fé, identidade e sobrevivência. Um dos temas que mais pesam no cotidiano é a saúde pública. Durante anos, Eswatini carregou o título de país com a maior taxa de HIV do mundo. Esse dado, por si só, já seria suficiente para impactar profundamente qualquer sociedade. Mas no caso de Eswatini, as consequências foram devastadoras. Perda de gerações inteiras de trabalhadores, aumento do número de órfãos e pressão sobre famílias que tiveram de assumir responsabilidades gigantescas. O governo, pressionado por organizações internacionais, implementou programas de distribuição de medicamentos antirretrovirais e campanhas de conscientização. Mas falar sobre sexo, fidelidade e preservativos ainda é tabu em muitos lugares do país. Aqui no Brasil, enfrentamos desafios parecidos. Tivemos campanhas históricas contra o HIV, contra a dengue, contra o fumo e, recentemente, contra a Covid-19. Mesmo com todos os problemas, o SUS garantiu acesso a milhões de pessoas. Agora imagine a realidade de um país minúsculo, com um orçamento reduzido, tentando lidar com um problema dessa magnitude. A luta de Eswatini não é apenas contra um vírus, mas contra o silêncio. E eu pergunto, você acha que tabus culturais atrapalham mais a saúde pública do que a falta de dinheiro? Quero ver sua opinião nos comentários. Outro ponto importante é a economia. Embora a cana-de-açúcar seja a espinha dorsal do país, Eswatini também busca alternativas para não depender de um único setor. O turismo, apesar de ainda tímido, é uma das apostas. Parques nacionais e reservas de animais são joias preciosas. O Hlan Royal National Park, por exemplo, abriga elefantes, leões e rinocerontes brancos. O Mekaya Game Reserve é conhecido por oferecer experiências exclusivas de safari. E o Cibebe Rock, com sua imponência granítica, desafia aventureiros do mundo todo. Para um país tão pequeno, essas atrações são estratégicas para gerar divisas e empregos. Mas aqui surge outra contradição.
Enquanto o turismo mostra a imagem de um país vibrante e cheio de vida selvagem, o cotidiano de muitos cidadãos é marcado por pobreza e desemprego. Esse contraste não é exclusivo de Eswatini. No Brasil, quantas vezes não vemos cidades turísticas com hotéis luxuosos ao lado de comunidades carentes? A mesma dualidade existe lá. O brilho da tradição para os visitantes e as dificuldades diárias para quem vive fora dos palácios e das reservas. E já que falamos em palácios, não dá para ignorar o estilo de vida da realeza. O rei Mswati III é frequentemente criticado por levar uma vida de luxo em um país onde boa parte da população luta para sobreviver. Carros importados, mansões e viagens internacionais contrastam com a simplicidade das aldeias rurais. Esse estilo de vida divide opiniões dentro e fora do país. Para os apoiadores, o rei é a encarnação da identidade nacional. Para os críticos, ele é o símbolo de uma desigualdade gritante. Se fosse no Brasil, você aceitaria ver um líder político vivendo em luxo enquanto milhões passam necessidade? Essa pergunta é dura, mas nos ajuda a refletir sobre o que toleramos em nossa própria sociedade. E não podemos esquecer da juventude. Os jovens de Eswatini vivem um dilema. De um lado, são incentivados a manter viva a tradição. De outro, sonham com um futuro moderno, conectado e global. Muitos frequentam universidades, acessam redes sociais e acompanham tendências internacionais. Eles sabem o que acontece no mundo e questionam o que veem em casa. Foi justamente a juventude que, em 2021, liderou protestos exigindo reformas democráticas. Esses movimentos mostraram que há uma parte da população que já não aceita viver sob silêncio e repressão. A repressão foi dura, mas a semente da mudança foi plantada. Essa juventude também está por trás da cena cultural contemporânea. O MTN Bushfire Festival é o maior evento de música e artes do país. Ele reúne artistas locais e internacionais em apresentações que misturam ritmos africanos, reggae, jazz, rock e hip-hop. É um espaço de expressão, diversidade e diálogo com o mundo. Para os jovens, é a prova de que Eswatini pode ser mais do que tradição. Pode ser inovação. No Brasil, temos equivalentes como Rock in Rio ou Lollapalooza, que colocam o país no mapa cultural global. Mas no caso de Eswatini, o impacto é ainda maior, porque mostra que um país pequeno também pode gritar alto. E aqui vai mais uma provocação. Se você fosse jovem em Eswatini, escolheria seguir a tradição e participar da dança dos juncos, ou buscaria espaço em festivais modernos e internacionais? Essa escolha é simbólica e representa a encruzilhada que o país enfrenta. Ao olharmos para tudo isso, percebemos que Eswatini é muito mais do que uma dança sensual. É um país pequeno, que carrega grandes dilemas: tradição versus modernidade, fé versus política, luxo versus pobreza, orgulho cultural versus críticas internacionais. É um espelho que nos obriga a pensar sobre nossas próprias contradições no Brasil. Afinal, também vivemos em uma nação que, apesar da riqueza cultural e natural, convive com desigualdades profundas. Tensões políticas e jovens que sonham em transformar o futuro. Agora quero encerrar com você. O que mais te surpreendeu nessa viagem por Eswatini? Foi a dança polêmica, a vida de luxo do rei, os rituais agrícolas, a luta contra o HIV ou a juventude pedindo mudança? Escreve nos comentários, porque sua visão é fundamental para esse debate. E claro, não esquece, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Quanto mais gente participar dessa conversa, mais força teremos para continuar explorando tradições, culturas e mistérios que desafiam o nosso olhar.